A gente vê toda hora na internet. Atleta de fisiculturismo morre com apenas 30 anos, vítima de hipertrofia cardíaca e morte súbita. Influencer que pregava o uso de anabolizante infarta aos 28 anos e sofre 3 paradas cardíacas. Atletas que perderam a vida muito cedo, como Mike Matarazzo, 48 anos, Shawn Rhoden, 46 anos, Pete Piana, 46 anos, Dallas McCarver, com apenas 26 anos, são alguns exemplos de mortes precoces pelo uso de esteroide anabolizante. Mesmo assim, muita gente começa a usar anabolizante ali sem pensar 2 vezes. A cabeça só está pensando nos músculos, no shape rápido, no resultado imediato. Muitos entram nessa por influência de amigos, dos colegas de academia, e parece algo inofensivo no começo, mas aí quando a ficha cai, já é tarde demais. Aí vem o vício, a dependência física e psicológica, o corpo para de produzir hormônio naturalmente, a autoestima despenca, o corpo começa a voltar ao que era antes e os músculos que você ganhou aí de forma artificial começam logo a murchar de novo. E aí muitos voltam a tomar anabolizante de novo e viram um ciclo vicioso. O que pouca gente sabe é que o estrago vai muito além da aparência. A bomba corrói a saúde de um jeito silencioso e brutal. Ele não perdoa. E tem gente vendo esse vídeo agora que está pensando, nossa doutor, que mimimi. Nada disso. Vou te provar o que acontece através de estudos robustos. Não tem gente aí que quer usar bomba? O coração vai pagar o preço. As chances de infarto triplicam. O risco de embolia dobra. Fora as outras doenças que eu vou falar aqui para você nesse vídeo, os riscos então, eles não têm fim. E tem mais. O número de mortes não acidentais entre esses usuários aí dispara. E o que é morte não acidental? Vou te contar também nesse vídeo. Então, se você faz uso de anabolizante, conhece alguém que usa, ou tá doido aí para começar a usar, fica comigo até o final desse vídeo. Quem sabe você não muda de ideia depois do que eu vou te mostrar. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal, clica no sininho, curte e compartilha, porque esse vídeo ele pode mudar a vida de muita gente. A pergunta que não quer calar: vale mesmo a pena trocar tua saúde por um músculo a mais ali no espelho? Para responder isso, vamos falar de fatos. Um estudo dinamarquês, publicado agora no início de 2025, no Circulation, acompanhou mais de 1.100 homens que faziam uso de anabolizante. E não foi um acompanhamento ali de semanas ou meses, não. Foram mais de 10 anos de observação. Foi analisado o que acontecia com esses usuários e foi feita uma comparação com mais de 59 mil homens da população geral. E eles descobriram algo assustador quando pensamos em números e riscos ao coração. Vamos falar então sobre os riscos aumentados do uso do anabolizante ao coração. Primeiro risco, vamos falar sobre o infarto agudo do miocárdio. O infarto acontece quando o fluxo de sangue que leva ali oxigênio para o músculo cardíaco, ele é bloqueado. Sem oxigênio, o tecido do coração começa a morrer em poucos minutos. Essa é a principal causa de morte no mundo. Agora, quando a gente fala de anabolizantes, o risco ele muda de patamar. O estudo mostrou que quem usa esse tipo de substância tem 3 vezes mais chance de sofrer um infarto. É muita coisa. O uso de anabolizante triplica o seu risco de infartar. Isso acontece porque os anabolizantes favorecem a inflamação das artérias, aumenta a rigidez dos vasos, deixa o sangue ali mais propenso a formar coágulo. Em outras palavras, o coração fica muito mais vulnerável para ter eventos graves e inesperados. E se a gente está falando de pessoas jovens com pouca circulação colateral, a gente está falando de um risco aumentado de óbito também. Que a gente sabe, o infarto em jovens costuma ser muito pior do que em idosos, por conta de você não ter aqueles ramos colaterais envolvidos. Então, não raro, trata-se de um infarto fatal. E pessoal, não é 30% mais, é 3 vezes mais, presta atenção. Vamos lá falar do segundo risco, tromboembolismo venoso. O tromboembolismo é quando um coágulo de sangue ele se forma, geralmente nas pernas, pode subir então para o pulmão, causando uma embolia pulmonar. Ela é considerada uma condição grave e potencialmente fatal. Normalmente, esse risco está associado às pessoas ali com imobilidade prolongada, como idosos acamados, ou após uma cirurgia ali de grande porte, ou após longas viagens de avião.
E muitas vezes ali ela está associada a fatores genéticos. Entre os usuários de anabolizantes, o risco ele mais do que dobra. Aumenta em 2,42 vezes o risco de TVP. Isso acontece porque essas substâncias alteram a composição do sangue. Acaba deixando ali o sangue mais viscoso, mais grosso. Isso facilita a formação de coágulos. Então, um perigo silencioso que pode acabar em infarto pulmonar e em morte súbita. Terceiro risco, revascularização miocárdica. Outro assunto de relevância nesse estudo foi sobre a revascularização do miocárdio. Revascularização ela é necessária quando o paciente tem artérias com entupimentos graves que necessitam de intervenção. Nesse caso, pode ser necessário fazer uma angioplastia, que é a colocação do stent, ou em casos mais severos, a necessidade de cirurgia de revascularização, cirurgia aberta mesmo. Em geral, é um tratamento que ocorre em pessoas com doenças coronarianas avançadas e muitas vezes está associado ao envelhecimento, os maus hábitos de vida. No estudo, quem fez uso de anabolizante precisou colocar stent ou operar as coronárias 3 vezes mais do que as pessoas do grupo controle. Ou seja, pessoas jovens, aparentemente saudáveis, fortes por fora, mas com as artérias totalmente envelhecidas por dentro. Um dano precoce e que poderia ter sido evitado se a pessoa soubesse dos riscos. E pessoal, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um faz a sua escolha. O meu papel aqui é orientar as pessoas e orientar os meus pacientes. Que eu já atendi diversos casos parecidos. Toda semana pego pelo menos um caso de cardiopatia induzida pelo uso de anabolizantes. Então é assustador. E muitas vezes a pessoa não quer entender que aquele dano foi causado pelo uso de anabolizantes. Então a minha ideia aqui não é julgar ninguém, e sim te alertar. Vamos lá? Quarto problema, arritmias cardíacas. Só para você entender. Arritmia é uma alteração no ritmo normal do coração. Pode ser um coração mais acelerado, ou um coração que bate mais lento, ou que ele bate descompassado. Algumas arritmias são leves, mas outras podem causar desmaio, até morte súbita. E o uso de anabolizantes interfere diretamente na condução elétrica do coração. Aumenta em 2,26 vezes a chance de arritmias mais graves. Entre as arritmias, a mais comum é a fibrilação atrial. O uso crônico de esteroides anabolizantes acaba aumentando a massa ali do músculo cardíaco, causando então uma hipertrofia ventricular esquerda e uma dilatação ali dos átrios também. Essa dilatação atrial vai aumentar a formação de circuitos elétricos ali desorganizados. Além disso, os anabolizantes aumentam a pressão arterial, promove cicatrizes ali no miocárdio e isso desregula ainda mais o sistema elétrico. Tudo isso cria um ambiente propício para fibrilação atrial, que é uma das arritmias mais comuns no mundo todo e que também está ligada a eventos tromboembólicos, como o AVC, por exemplo. Inclusive, 30% dos AVCs ocorrem por conta da fibrilação atrial. Sabia disso? Então olha aí outro risco que pouca gente sabe, o risco aumentado de derrame cerebral. Agora conta aqui para mim, você usaria anabolizantes depois de ver tudo isso que eu falei até agora? Lógico, né? Comentário aí respeitoso, com histórias reais e, mais uma vez, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas vamos continuar? Quinto problema, a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é quando o coração perde a sua capacidade de bombear o sangue adequadamente. Isso é outra coisa que eu vejo frequentemente em quem usa anabolizante. Paciente ali com seus 40, 45 anos e já com o coração fraco. E a gente sabe, com o tempo, a pessoa com insuficiência cardíaca começa a se sentir mais cansado, tem falta de ar, inchaço nas pernas, depois até limitação para realizar as atividades ali do dia a dia. Trata-se então de uma condição crônica e progressiva. E entre os usuários de anabolizante, o risco foi de 3,6 vezes maior. Ou seja, um coração que poderia funcionar por décadas começa a falhar muito antes do tempo. Isso tem várias explicações. Uma porque o anabolizante faz aumentar o tamanho do coração, porque o coração também é um músculo. Outra, que o anabolizante pode ocasionar fibrose miocárdica. Ou seja, o que é músculo pode virar cicatriz, prejudicando o funcionamento cardíaco. Além disso, pode ocorrer aumento da pressão arterial, piora do perfil lipídico, tudo isso acelerando o processo da aterosclerose, e acelerando a evolução de uma insuficiência cardíaca. Então, olha como é que está tudo correlacionado. E falando em aumento do coração, vamos falar do sexto problema, a cardiomiopatia. Esse foi o dado mais alarmante do estudo.
O coração aumentado e doente pelo uso do esteroide anabolizante. Para vocês terem uma ideia, o risco de cardiomiopatia foi quase 9 vezes maior, 8,9 para ser exato aí, em quem usou anabolizante. Um músculo grande por fora, mas um coração enfraquecido ali por dentro e muitas vezes sem a capacidade de recuperação. Então vocês veem aí que está tudo interligado. O anabolizante agride o coração, sobrecarrega, pode fazer o coração aumentar de tamanho, aumenta o potencial de fibrose, de evolução para a insuficiência cardíaca, aumenta a chance de arritmia, aumenta o potencial protrombótico, seja nas veias, como no caso da trombose venosa, ou nas artérias, pelo risco aumentado ali de infarto e AVC. Então está tudo correlacionado. Agora eu quero falar um pouco sobre outro assunto citado nesse estudo, as mortes não acidentais. Então os pesquisadores não olharam apenas ali o risco de doenças cardíacas, mas também para a mortalidade em geral. E o que encontraram ali chamou bastante atenção. Usuários de anabolizante apresentaram um número muito maior ali de mortes não acidentais, quando comparado ali com a população geral. E o dado mais sensível, metade dessas mortes foram causadas ali por retirada ali da própria vida. Então isso evidencia o impacto que essas substâncias podem ter ali sobre a saúde mental da pessoa também. O uso prolongado de anabolizantes vai interferir no equilíbrio hormonal, vai afetar neurotransmissores importantes, como a serotonina, a dopamina, que são fundamentais para a regulação do humor e do bem-estar. E esse desequilíbrio favorece o desenvolvimento então de quadros depressivos graves, ansiedade intensa, aquele sentimento contínuo de insatisfação com a própria imagem. E, infelizmente, esses fatores contribuem com desfechos aí trágicos. Além disso, o estudo identificou também um aumento relevante nas mortes por violência. Então, usuários de anabolizantes apresentaram também uma maior propensão a ter comportamento mais agressivo, mais impulsivo. Esse é um tipo de alteração comportamental em que a pessoa então fica mais explosiva, mais raivosa, tem dificuldade ali de se controlar emocionalmente. E outro ponto importante foi também o aumento de acidentes de trânsito, os acidentes ali fatais. Essa impulsividade, essa imprudência, as alterações cognitivas induzidas pelos anabolizantes pode gerar então comportamentos de risco ali no volante. Isso resultando em um número maior ali de acidentes fatais. Então, pessoal, todos esses dados mostram que o uso de anabolizante vai muito além dos efeitos visíveis ali no espelho. Eles alteram o funcionamento do corpo como um todo e também comprometem a estabilidade emocional e a saúde mental. Quando a gente pensa em saúde, não dá para se limitar apenas ao que a gente vê no espelho. Saúde verdadeira é muito mais do que estética, é qualidade de vida, é equilíbrio físico e equilíbrio mental. O uso de anabolizantes pode até transformar a aparência em pouco tempo, mas o custo dessa escolha ela pode ser alta. Vocês viram aí no vídeo. Por isso, antes de buscar ali resultados imediatos, é importante você refletir. O que realmente você está disposto a sacrificar ali pela tua aparência? E a minha dica, se exercite, fortaleça os seus músculos, malhe para valer, mas faça isso de maneira segura, natural e consciente. O treino consistente, a alimentação equilibrada e o descanso adequado constroem resultados sólidos e duradouros, sem colocar a tua saúde em risco. E se você já usou ou usa anabolizantes, vai no cardiologista. Você precisa ver como é que está o teu coração. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.